De volta com o estúdio CBN e estamos na terceira e última hora do programa desta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Agora, 4h05. Com Alessandra Vidotto. Saúde mental é um dos assuntos que mais são falados na atualidade e ainda bem. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente consegue tratar as pessoas e dar dicas, né, de como melhorar a saúde mental. E o mês de janeiro ele é voltado para isso e é o nosso assunto de hoje aqui com a doutora Alessandra Vidotto, porque a saúde mental ela pode impactar muito na sua produtividade e também na sua vida em todas as esferas, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso mesmo, Carol. Infelizmente, questões com a saúde mental podem impactar a vida do indivíduo como um todo, de forma geral. Sim, eu imagino, né? Sim. Quando a gente tem uma saúde mental prejudicada, parece que todas as esferas da vida ficam travadas. Isso. E é por isso que é tão importante o Janeiro Branco? Sim. O Janeiro Branco é um mês de conscientização da saúde mental, principalmente para minimizar aquele estigma de se falar de questões, né, relacionadas à saúde mental, principalmente transtornos mentais como a depressão, a ansiedade. A campanha deste ano do Janeiro Branco recebeu o nome de, o título, né, Saúde Mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Então, como eu falei, é uma importante conscientização, né, relacionada a como está a nossa saúde mental, a saúde emocional da população geral, né, do país e para que possa ser falado, né, mais sobre essa temática. E o que é importante que a gente traga também, Carol, é que começou a se falar um pouco mais em relação à saúde mental após a pandemia da Covid-19. Verdade. Então, a pandemia, ela trouxe um agravamento da saúde mental da população geral, mundial. Mas é importante deixar claro que essas questões já estavam presentes na população. Então, só foi um agravante, mas isso já estava latente, já estava vindo de forma acentuada, né? Então, se fala da saúde mental em ambientes de trabalho desde 2017, Sim. 2016. Então, isso só veio ganhando mais destaque, né? E que importante isso. Sim. Mas, doutora, muito se fala sobre a saúde mental, mas afinal, o que é? Porque a gente sabe, né, os principais citados são a depressão e a ansiedade, mas engloba muito mais do que isso. Sim. A saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse diário, aquele estresse que ocorre todo dia, ser produtivo e contribuir com a comunidade em que ele vive, né? Exercer um papel importante na sua comunidade. Então, essa é a definição de saúde mental de acordo com a OMS. Então, a saúde mental é muito mais do que uma ausência de transtornos mentais, entende? Eu digo que ela corresponde a uma qualidade de vida. Sim. Geral. E algo que, como você disse no início, pode ser muito afetado por questões da saúde mental, né, relacionadas com questões de saúde mental, é a produtividade. Ela sempre vem, né, recebendo destaque no ambiente de trabalho, principalmente. E como que afeta a produtividade, doutora? Quando a gente olha para estatísticas, inclusive governamentais, tá? Existem dados que 1 em cada 5 pessoas sofrem de algum tipo de problema de saúde mental. 1 em cada 5. Então, a gente está falando de uma porcentagem aí de 20% da população.
E esses problemas de saúde mental, eles vão impactar diretamente na produtividade. Então, o que começa a acontecer? A pessoa começa a apresentar algum tipo de transtorno, ela começa a faltar, então aumenta o número de atestados, né, relacionados à saúde mental. Isso vai se agravando e começam a aumentar os números de afastamento, até chegar na possibilidade de uma aposentadoria precoce. Então, isso infelizmente vem sendo cada vez mais presente. Se tiver empresários aí, donos de empresas, de companhias, eles podem confirmar que esse dado é bem presente, que o número de atestados com o CID, que é relacionado à saúde mental, infelizmente vem aumentando. E no Brasil, os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho. Então, é algo muito recorrente, né? Sim. E o que a OMS fala, né? A Organização Mundial da Saúde? Que normalmente quando a gente está no ambiente de trabalho, a questão que mais vem, né, ocasionando questões relacionadas com a produtividade é a competição. Então, a presença de um cenário competitivo nas organizações, nas empresas, no ambiente de trabalho, pode resultar a diminuição, a queda de produtividade. Mas também existem cenários em que ocorrem muita exigência, principalmente exigências para cumprir metas, perseguições de chefia ou de colegas de trabalho, assédio moral, abuso de poder, e isso acaba resultando em situações muito dramáticas para muitas pessoas, né? Sim. Prejudica muito a qualidade de vida no ambiente de trabalho. E aí, a gente falando de ambiente de trabalho, talvez algum ouvinte possa estar se perguntando se existe alguma ocupação profissional que expõe o servidor, o trabalhador a mais questões, né? Normalmente, profissões que têm relações com ambientes mais pesados, que envolvem violência, ou profissões que existem possibilidades de um cenário de vulnerabilidade, tá? Muitas vezes, professores passam por questões de vulnerabilidade, então não seria uma atividade constantemente que pode levar a uma questão grave de saúde mental, mas com muita exposição e muita vulnerabilidade pode trazer esse cenário. Então, o que a gente vê bastante, policiais, forças armadas, inclusive tem agora uma pesquisa recente com dados epidemiológicos relacionados às forças armadas, que eles estão fazendo levantamentos para olhar para essas questões, porque tem existido um aumento de afastamento de profissionais dentro das corporações devido a questões de saúde mental. Então, isso é uma preocupação. Profissionais da saúde também passam por questões importantes de saúde mental. Na pandemia isso ficou muito evidente e muitos estão vivendo ainda um reflexo do que aconteceu com a pandemia, porque muitas vezes o reflexo é mais tardio para muitas pessoas. E algo que eu não sei se vocês já ouviram falar, que também é muito presente no ambiente dos profissionais da saúde, mas que não tem sido discutido mais agora, né, mais recentemente, é um termo, uma síndrome chamada de fadiga por compaixão. É uma síndrome que causa exaustão física e emocional em decorrência da empatia de lidar com o sofrimento alheio. Olha só. Existem algumas repartições, Carol, voltadas, né, para o atendimento, inclusive por telefone, dessas pessoas vítimas de tentativas de suicídio, pessoas com um agravamento muito severo de questões mentais, que precisa, no ambiente físico do trabalho, precisa ter, se é em andares elevados, precisa ter um tipo de cercamento, porque os profissionais
também chegam ao nível de tentativa de suicídio. Nossa. Devido a esse agravamento, né, da saúde mental do trabalhador que está auxiliando aquela pessoa que busca ajuda devido à síndrome da fadiga por compaixão. Caramba. Isso é muito importante, Sim. algo muito sério, né, que é importante ser olhado. Sim, nossa, com certeza. Mas se a gente pensar, né, tá, a gente está falando de ambiente profissional, mas é nítido que existe um cenário atual da população que vem apresentando questões importantes de saúde mental, e isso é muito nítido quando a gente observa o número de artistas, de celebridades mencionando em suas redes sociais ou matérias de divulgação falando, né, de muitas questões de saúde mental. Inclusive, muitos desses profissionais, desses artistas e celebridades divulgam notas de afastamento para recuperação daquele quadro e tratamento, né, para focar no tratamento e ter uma melhora mais rápida. Então, isso é um retrato do que vem acontecendo com a população de forma geral. Sim. Algo assim, muito, muito triste, né, Carol? Com certeza. E doutora, além da falta de produtividade, eu posso dizer assim, falta da produtividade mesmo, o que mais a falta da saúde mental e a saúde mental prejudicada podem ocasionar na vida de uma pessoa? Sim, isso é muito importante porque normalmente quando a pessoa apresenta uma questão mental, que muitas vezes pode acontecer por conta do ambiente profissional, é estendido para o ambiente familiar. Então, questões de saúde mental, na maioria das vezes, vai ocasionar prejuízos nos relacionamentos familiares e relacionamentos sociais. Então, existem pontos que a pessoa está com tanto comprometimento mental, com tantas questões, né, envolvendo transtornos mentais, que acarreta no seu dia a dia, com seus filhos, com o companheiro ou companheira. Isso é um prejuízo muito importante, porque em todas as esferas a gente vai observando isso. E com toda essa repercussão, o que acontece é que a saúde física também vai ser prejudicada. Sim. Então, de uma forma ou de outra, vão aparecer doenças decorrente dessas questões da saúde mental. Realmente é muito complicado. E a gente falou sobre depressão e ansiedade, eu citei, na verdade, que são as mais faladas, Isso. mas existem outros transtornos mentais, doutora? Sim. Se fala muito de depressão e ansiedade, porque, por exemplo, a ansiedade, a gente está no ranking do país com mais números de casos, né, de ansiedade. Então, realmente, ansiedade e depressão, os dois transtornos mais comentados, né? Mas eu vou dar alguns outros exemplos. Por favor. Estresse pós-traumático, que é quando uma pessoa passa por um trauma que não é olhado, que não foi tratado, e aí ela vem vivenciando novamente no seu corpo, na sua vida, questões que é como se ela estivesse passando o tempo todo por aquela situação de trauma ou situações parecidas com aquela situação de trauma. Por isso que chama estresse pós-trauma. Então, a pessoa revive situações de estresse por um período de tempo até que ela consiga se tratar, né, e ultrapassar essas questões, né, do estresse pós-traumático. Transtorno obsessivo compulsivo também é bem presente. Síndrome de burnout, que é aquele esgotamento físico e mental, muitas vezes ocasionado por questões no ambiente profissional. Sim. Transtorno bipolar, que também é conhecido como transtorno afetivo bipolar. Transtorno de personalidade antissocial, esquizofrenia, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento. São alguns exemplos que eu quis trazer aqui, que na minha opinião, são os mais importantes, né, para a população ter uma ideia geral. Certo. E quando a gente pensa nesses transtornos mentais, existe algo que pode prejudicar?
que pode desenvolver, né, questões relacionadas a isso? Eu trouxe aqui 5 hábitos que podem afetar a saúde mental do indivíduo. Certo. Quando a gente fala de fatores que podem influenciar a saúde mental, a gente tem que falar do que a gente chama de uma questão multifatorial. Então, vários fatores influenciam a saúde mental. Sim. Então, existem questões individuais, como, por exemplo, como a pessoa lida com os seus desafios. Então, como ela administra os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. Mas existem também fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais que a gente está vivenciando todo dia. A população vivencia essa realidade, né? Um país, o que o país está passando. Existem também padrões da vida daquela pessoa, daquela família, condições de trabalho, como que a comunidade em volta está apoiando ou não aquela pessoa, aquela família. Genética é muito importante. Genética também, Genética. doutora? A genética é um fator importante que pode sim estar relacionada ao desenvolvimento de transtornos relacionados à saúde mental, tá? Situações de estresse que a pessoa sempre vivencia, questões alimentares, então a nutrição é muito importante. Existem ambientes alimentares que auxiliam na proteção para não desenvolver questões de transtornos mentais, mas também existem alimentos ou alimentações que podem prejudicar essa saúde mental. Infecções também podem desencadear, exposição e perigos ambientais, que é o que a gente viveu na época da pandemia. Verdade. E se a gente pensar, né, o que mudou após o término da pandemia e tudo estar num cenário muito mais equilibrado? Como que as pessoas estão afetivamente falando? Vocês perceberam como que muita gente ainda não se abraça? Como muitas perderam esse contato pessoal? Como está a questão relacionada com respeito, com empatia? Então, a gente ainda vai sofrer um período, prejuízos relacionados ao que a gente vivenciou durante a pandemia. Mas o que a gente pode mudar em relação aos nossos hábitos comportamentais? Porque relacionados aos fatores multifatoriais, o nosso comportamento a gente pode modificar. Sim. Então, eu vou listar 5 pontos. O primeiro é excesso de celular e redes sociais. E eu não estou aqui dizendo para vocês deixar de usar celular ou rede social. Isso é importante, a gente depende. Muitas pessoas têm profissões que dependem do uso, né, de celular ou rede social. Mas é o uso em excesso. Tem pessoas que acordam, dormem com o celular ou com o celular do lado, o tempo todo sente aquela necessidade de checar a internet ou a rede social, e isso pode desenvolver crises de ansiedade, aumentar o estresse diário. E existe uma síndrome conhecida que vem se falando mais recentemente, que é a FOMO. É uma sigla que vem do inglês que significa medo de ficar de fora. Então é uma síndrome, né, conhecida também, explicada como uma patologia psicológica, resultante do medo que as pessoas têm de ficar desconectada, medo de ficar fora do que acontece nas redes sociais, ou de não estar acompanhando o que acontece com os avanços da tecnologia. E existe um dado interessante que 2/3 da população que utiliza redes sociais sofrem dessa FOMO, dessa síndrome. Meu Deus. Então, quando vocês percebem que vocês estão levando o celular para se alimentar, celular ao banheiro, e fica o tempo todo, meu Deus, chegou um barulhinho, uma mensagem, olha o barulho, o que está acontecendo? Já é um ponto importante, já é uma luz vermelha, um alerta. Tô preocupada, doutora? Respira e fala: vou ficar no momento presente comigo, com a minha família, vou andar ao ar livre sem me preocupar com o que está acontecendo um pouco na rede social, sem aquela necessidade de acompanhar ou postar o tempo todo. Sim. E é interessante porque as redes sociais, elas vêm dificultando a convivência humana.
as pessoas estão se afastando, estão substituindo o convívio social pelas telas. E muitas vezes o excesso de informação que recebe relacionado ao que vem dessas redes sociais pode trazer uma toxicidade, porque Sim. é muito difícil absorver toda a informação que a gente recebe. Então é importante estar alerta para o uso comedido de celular e rede social. Perfeito. Dependendo, inclusive, dos horários, né? Evitar usar antes de dormir, isso é uma dica muito importante. Inclusive, se questionar dos padrões que estão sendo ditados pelas redes sociais, padrões de beleza, de família, porque o que é mostrado numa rede social, por uma pessoa, por um influencer, muitas vezes está muito longe do que aquela outra pessoa que está acompanhando tem na sua realidade. Uhum. Então a minha dica é: viva a sua vida real, para você não buscar uma vida com insatisfação generalizada, buscando o que você não vai conseguir fora, numa rede social. Uhum. É você olhar para você mesma, para o que você tem de mais importante. Perfeito, doutora. A segunda causa que pode agravar a saúde mental é dormir mal. Sono sem qualidade, né? Isso pode acarretar prejuízos importantes, que eu já falei em programas anteriores. Uma coisa também muito importante é perfeccionismo extremo. Pessoas que buscam o tempo todo a perfeição. Uhum. Perfeccionismo é importante para buscar que a gente sempre evolua, né? Sempre busca uma melhora, mas quando chega a ser um ponto de obsessão, isso é muito preocupante. Então, busque reduzir um pouco o nível de exigência em relação a tudo que você vivencia. Perfeito. Consumo exagerado de álcool e drogas também, normalmente são gatilhos importantes para questões de saúde mental. E por último, reprimir sentimentos. Aquelas pessoas que não conseguem expressar o que está sentindo, que precisam demonstrar o tempo todo que estão fortes, em um momento ou outro, isso pode trazer questões de saúde mental. Então é muito importante a pessoa entender o que está acontecendo com ela, se expressar de forma efetiva, e aí eu trago a dica da comunicação não violenta, Uhum. né, para se expressar de forma melhor. E, para finalizar, o que eu tinha que trazer para vocês, né, relacionado a essa temática, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E transtornos mentais podem levar a pessoa à morte. Sim. Então é muito importante que a pessoa busque auxílio, porque os transtornos mentais estão sendo considerados atualmente o mal do século. Sim. Aqui em Rio Preto existe um centro de atenção, porque a atenção em saúde mental é um direito de todo mundo, ele é oferecido pelo SUS. Aqui em Rio Preto o centro chama CAPS 2 Adultos Centro, que é o Centro de Atenção Psicossocial 2 Adultos Centro. É um serviço especializado ao atendimento de adulto, então maiores de 18 anos, que apresentam qualquer tipo de questão de transtorno mental severo, com prejuízo no seu ambiente profissional e familiar. Uhum. Então, por favor, busquem esse serviço, né? Quem precisa de ajuda ou auxilie as pessoas que vocês sabem que pode precisar de auxílio. E a minha mensagem final é: busque auxílio sempre. Auxílio de familiares, auxílio de amigos e auxílio profissional. Com é certeza. muito importante que a pessoa busque ajuda e, se for necessário, faça uma pausa nas suas atividades, naquelas questões de desafios que possa estar passando diariamente ou por um período de tempo. Uma pausa é muitas vezes para manter a nossa saúde mental. Uhum. Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, por todas as dicas e por toda essa informação passada aos nossos ouvintes. Bom final de semana e até sexta que vem. Carol, sou eu quem agradeço pela oportunidade. Para mim, como sempre, foi um prazer. E ótimo final de semana a todos. Obrigada, Agradeço. doutora. 4h30, intervalo.